Agenor de Oliveira. A semana de plenário vazio na Câmara Federal deixa debates mais mornos e prioridades de votação ficam para a próxima semana. As informações com o repórter Sátiro Salles. Sem debates mais acalorados, nem conflito de ideias que historicamente marcam a agenda do Legislativo. Está sendo, assim, mais uma semana na Câmara dos Deputados, com a decisão do presidente da mesa diretora Arthur Lira em estender o período de votações de forma remota, ou seja, sem a presença dos parlamentares no plenário, os debates se tornam mornos e a prioridade de votações são também adiadas. Os dias vazios na Câmara são fruto de um acordo entre os dirigentes da mesa diretora e os líderes partidários. Na decisão, Arthur Lira, que nesta quinta-feira participa do Diálogo Empresarial para a Economia de Baixo Carbono, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, na COP28 em Dubai, recorreu a um ato da mesa de março de 2020, durante a pandemia, autorizando as votações e sessões à distância. Naquele momento, a epidemia de Covid-19 impôs restrições de circulação e reunião. Na agenda de votação deste mês de dezembro estão a derrubada do veto presidencial à desoneração da folha salarial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da União de 2024. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Com o plenário vazio, tanto na Câmara quanto no Senado, o Congresso Nacional não pode se reunir para a agenda de votação de vetos presidenciais, como, por exemplo, da desoneração à folha salarial. O repórter Carlos Alberto traz a informação agora sobre a defesa feita pelo ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, para o Congresso Nacional manter o veto à desoneração da folha salarial. Mas deputados federais e senadores já estão com números para derrubar esse veto que atende às lideranças empresariais de 17 setores da economia que geram mais de 9 milhões de empregos. Carlos Alberto. Enquanto deputados federais e senadores sinalizam com atendimento aos apelos das lideranças empresariais para a manutenção de incentivos fiscais às empresas que geram mais de 9 milhões de empregos, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entrou na contramão dessa mobilização e, nesta terça-feira, anunciou que o governo continuará trabalhando para o Congresso Nacional manter o veto do presidente Lula ao projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos. Padilha disse ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai iniciar um diálogo com os setores econômicos para construir uma alternativa ao benefício fiscal que se encerra no final deste ano. O veto gerou inquietação entre as lideranças empresariais de 17 setores da economia que já sinalizaram de que, sem a desoneração, as demissões serão inevitáveis. O Congresso Nacional deve apreciar o veto presidencial na próxima semana, mas pelo quadro atual, a maioria dos deputados federais e senadores está disposta a manter a desoneração da folha salarial que permite às empresas trocarem a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial por uma alíquota que varia entre 1% e 4,5% da receita bruta. Além da prorrogação do benefício aos 17 setores, o Congresso também incluiu no projeto um dispositivo que reduz de 20% para 8% a alíquota previdenciária das prefeituras de municípios com até 142 mil habitantes. A estimativa é que a medida atinja mais de 3 mil municípios do país e tenha impacto fiscal de cerca de 11 bilhões, segundo cálculos da Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O jornalista Beto Almeida já está ansioso para falar sobre essa pauta, mas eu quero acrescentar, antes da entrada do Beto Almeida, o Sátiro Salles com uma informação que tem tudo a ver com esse assunto que o Carlos Alberto acaba de nos trazer, que é o crescimento da fila do INSS. O INSS registra a cada mês 1 milhão de pedidos de benefícios. Sátiro Salles.
Os dados do Ministério da Previdência Social mostram que os meses de agosto e outubro de 2023, o INSS registrou uma média mensal de 1 milhão de protocolos com pedidos de benefícios. Os números acendem uma luz amarela na agenda do governo federal, que neste ano adotou medidas para a redução das filas do INSS, mas mesmo assim não consegue diminuir a quantidade de pessoas à espera de respostas aos pedidos de auxílios e aposentadorias. O INSS registra nos últimos anos um crescimento da demanda por benefícios. Entre janeiro e julho de 2023, por exemplo, a média mensal foi de 849 mil requerimentos, enquanto em 2019, essa média era de 748 mil pedidos mensais. O número do INSS mostra ainda que em 2022, a média mensal de pedidos de benefícios foi de 754 mil, ficando em 679 mil em 2020 e em 721 mil em 2021. Os números apontam também que atualmente 1.674.000 requerimentos solicitando aposentadorias, pensão, auxílios, salário maternidade, o BPC, benefício de prestação continuada, estão em análise no INSS. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, em declaração pública pelo jornal Valor Econômico, aponta que o empobrecimento da população e o aumento do número de pessoas que ficaram sem acesso a políticas públicas sociais no governo anterior podem ter contribuído para o aumento no número de pedidos de benefícios previdenciários. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Juntar os dois assuntos aqui para o seu comentário, jornalista Beto Almeida, porque de um lado os prefeitos estão na expectativa, assim como as lideranças empresariais, do Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à desoneração da folha salarial, algo que pode implicar em 10 bilhões de reais a menos nos cofres do INSS somente com esse dispositivo da lei que trata sobre a desoneração da folha salarial das prefeituras dos municípios com até 142 mil habitantes. E esses números do INSS chegam em meio a esse debate, porque com mais gente pedindo benefícios na Previdência Social, maior será o volume de gastos no futuro do INSS. Luciano, eu quero centrar aqui nessa história do INSS, porque isso é que é o preocupante, Luciano. Mais do que essa questão do governo ficar preocupado que com um número maior de pedidos de benefícios aumentam os custos da máquina pública, é procurar saber por que essas pessoas estão fazendo uma verdadeira corrida aos postos da Previdência Social. Bateu a marca de 1 milhão. Até então, nem durante a pandemia, nós chegamos a esse número de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de pessoas solicitando, Luzenor, algum benefício da Previdência Social. Entre os aspectos para se justificar, em princípio, esse aumento na demanda, jornalista Beto Almeida, estão o empobrecimento da população. Olha aí só. A elevação o aumento do número de brasileiros chegando aos 65 anos de idade, que gera tanto o pedido de benefício da aposentadoria, no caso, 65 anos de idade, para o homem, com 15 anos de contribuição, e também aos 65 anos de idade, as pessoas têm direito ao BPC, desde que dentro daquele núcleo familiar a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, seja inferior a 1/4 de salário mínimo. Esses são os dois aspectos, entre tantos que podem ser avaliados como a justificativa para esse crescimento exponencial do número de pedidos e benefícios no INSS. E aí sim, a partir desse entendimento, que eu acredito que o INSS deverá ter depois uma avaliação mais acurada sobre isso, entender e por que tem esse aumento e principalmente, Luciano, como é que vai reduzir uma fila dessa? Parece que é uma luta inglória.
Não se reduz uma fila Enxugando gelo, como se diz. diariamente. Aí o outro aspecto é esse, do plenário vazio numa semana, claro, em que boa parte de lideranças políticas está fora do país. Começou com essa história da COP lá nos Emirados Árabes, o próprio presidente da Câmara ainda está, pelo contrário, o Lula retornou e ele foi para lá, mas o fato é o seguinte: 21 de dezembro é a última sessão ordinária prevista do ano legislativo. Até lá, tem que aprovar ainda a LDO, o orçamento, esses vetos que já foram citados aí do presidente Lula. Eu acho que vai correr até o risco de a gente encerrar o período legislativo normal e não se votar o orçamento, o que significa dizer que alguém vai ter que trabalhar num período de recesso extra aí.